teólogo, nos primeiros tempos da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo, ele conseguia dizer que paciência é a companheira da sabedoria. Analisando bem a carta de Tiago, talvez nós pudéssemos dizer isso de uma forma diferente. A sabedoria produz paciência. Não estou dizendo que está errado, mas se nós fôssemos mais precisos, inclusive fundamentados na carta de Tiago, nós iríamos dizer que a sabedoria produz paciência. E o que seria paciência? Seria uma capacidade, na verdade um dom de Deus, que vem de Deus, não é? E que vai promover uma capacitação dentro de nós, que vai fazer com que a gente possa responder de forma correta às situações da vida. Quantas situações que nos fazem pensar, reagir e perder a paciência. Então, por isso que é importante nós estarmos nesses minutos aqui juntos e colocar dentro do Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso, é poderoso, e eu sei que através do Espírito Santo, no sacrifício, na morte, na graça que tu derramaste nas nossas vidas através do teu Filho Jesus Cristo, nós temos tudo que precisamos para ter paciência. Uma pessoa, você ter paciência dentro da tua casa, paciência dentro das dificuldades, paciência na enfermidade, paciência nas lutas financeiras, né? Paciência no convívio, nos relacionamentos, que são muitos na nossa vida. E ele faz uma conexão da paciência com pelo menos dois aspectos importantes, né? O primeiro, ele relaciona a paciência com a vida que é tão breve, a vida que é tão passageira, né? E ele diz então que a volta do Senhor está próxima. Para cada um de nós, a volta do Senhor está próxima. Por quê? Não importa se você tem 2, 3 anos, 15, 20, 80, tudo passa muito rapidamente. Então a volta está próxima. No contexto histórico, na história da humanidade, 2014, a palavra nos dá alguns sinais importantes a respeito da volta de Jesus. Não é possível marcar a volta, ninguém sabe exatamente o dia, mas nem o ano, mas nós sabemos que algumas evidências podem fazer com que nós, que somos desse presente século, 2014, possamos lembrar que a paciência está relacionada com a brevidade da vida. Às vezes nós desesperamos, nós ficamos angustiados, reagimos de uma forma agressiva, sem paciência, e esquecemos que a vida é tão breve, né? Para que gastar energia à toa, uma energia que vai sair pelo ralo? A volta do Senhor está para ser consumada ou não? Tudo indica que sim, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e muitos enganarão. Nós nunca vimos tanta coisa errada, inclusive no meio evangélico, como estão vendo nos nossos dias. Muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai para não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, igualmente vão surgir falsos profetas e enganarão a muitos. A multidão, às vezes, no caso do profeta, diz: está vendo? É o poder de Deus, não tem nada a ver com o poder de Deus ali, né? Igualmente, então, surgir falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, a amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o que é paciência? Paciência é você saber que a vida é breve, e que você vai gastar o tempo da sua vida, da sua existência, para glorificar Deus, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. De uma forma tão simples como Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Essa semana você pediu a Deus: Senhor, manda mais ceifeiros para a nossa cidade, manda mais ceifeiros para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo em que nós vivemos.
Às vezes nós oramos por tantas coisas e não fazemos essa oração tão simples e que foi orientada, que foi determinada por Jesus. O que Jesus disse? Ele olhou a situação da humanidade e falou: olha, só tem uma solução: rogar ao Senhor da seara que não vai ser feito. E ali entra a logística de Deus, a forma que Deus administra esse processo de levarmos o Evangelho para todas as pessoas. Mas aí é preciso paciência, preciso nós estamos preparados para paciência. E ter paciência é ter consciência que nós temos que priorizar sabedoria. Como que o ser humano pode ter paciência? Só se tiver sabedoria, né? E nós sabemos como que a nossa vida é tão rápida, né? Então não há tempo para perder, irmãos. É urgente nós usarmos o tempo para adquirir sabedoria, para termos paciência. Hoje, das questões mais discutidas fora do meio cristão é o que os meios de comunicação estão fazendo por nós, como estão roubando o tempo das nossas vidas, como a mídia está roubando o tempo do ser humano. Uma tecnologia impressionante, fantástica, que nos faz tão bem, mas que, se não for devidamente usada, nós questionamos como é que nossas crianças, como é que nossos adolescentes vão prestar um vestibular. Como? Irmãos, só tem uma saída. Qual que é a saída? Rogar ao Senhor da seara que mande mais efeitos. Suplicar para Deus que o Espírito Santo esteja fazendo com que a gente entenda que todos os nossos dias vão passando na sua inclinação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é 70 anos. Se alguns pela robustez chegam aos 80, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os dias da nossa vida, para que alcançamos, alcançar a coração sábio. Então, nesta manhã, nós vamos relacionar paciência vindo da sabedoria. A sabedoria produz paciência. Só que para você ter sabedoria é preciso investir, irmãos. Invistam. Sai do WhatsApp, vai para a Bíblia. Agora, como você vai fazer? Você vai brigar com o teu filho? Não, você ora pelo teu filho. Não pensa que são os crentes que estão batendo de frente com essa questão. É professores universitários, pessoas que estão na questão da educação, então não sabem o que vai acontecer com o mundo. Me diga, como é que você vai prestar um vestibular? Nós queremos que os nossos filhos cresçam nesse sentido, não queremos que eles possam ser mais capacitados que nós somos para servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor não é que vai ter que ir para o seminário, vai ter que ser ministro de música, tem que ser pastor. Não, servir ao Senhor é estar devidamente preparado para o mundo em que nós vivemos, para ter condições de exercer paciência. Paciência. E para estudar tem que ter paciência. Para ser um bom profissional você tem que ter paciência. Para ser um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom cidadão, você tem que ter paciência. É interessante, né, como é que Tiago faz essa conexão, né? A ciência tem que ter paciência com a brevidade da vida, né? A gente fica pensando, qual que é o relacionamento que existe entre paciência e brevidade da vida? É a questão que você precisa investir em sabedoria. E não dá tempo para perder tempo com outras coisas, irmãos. O que vocês acham? 5 minutos para Deus pode ser um versículo que você memoriza. 5 minutos. Ah, mas agora eu vou ficar fanático. Não tem nada de fanático.
saber dosar as coisas da vida. Eu preciso de lazer? Eu preciso de ter um tempo para mim, sozinho? Não preciso de um tempo para a família, mas que nós estejamos suplicando a Deus, porque nós sabemos que toda a carne é como a erva, toda a glória é como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus. Então, o primeiro vínculo que Tiago faz com paciência é fazer com que nós possamos refletir que a vida é extremamente breve e que, portanto, não há tempo para perder. E graças a Deus, né? E nós sabemos que temos de Deus uma casa eterna, né? Então, se esta casa, esse tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa eterna. Então, por isso que eu preciso estar tão preocupado com a brevidade da vida, porque a vida é eterna. Irmãos, isso é uma coisa assim, fora fantástica, impressionante, como você pode viver uma vida remir o tempo. O que é remir o tempo? Usar o tempo devidamente. Levantar, fazer o teu contato com a palavra de Deus, fazer oração, fazer as coisas mínimas, fazer o culto doméstico, como eu já comentei com vocês, pode começar às vezes com 2, 3 minutos, mas que no decorrer do tempo pode crescer e que certamente vai fazer uma diferença no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa obediência às autoridades, para que a gente possa ter uma vida tranquila, né? Então, primeira conexão importante que ele faz a respeito da paciência, a vida é breve. Essa vida é breve, tem que investir em sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria, eu vou ter paciência. A sabedoria do homem me dá paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. Não precisa brigar com ninguém. Deixa as pessoas. A sabedoria do homem me dá paciência. E a sua glória, a sua vantagem é você ignorar aquilo que possa vir contra você e que vai exigir paciência. Quando nós investimos na paciência, ele diz que o nosso coração se fortalece. Como é que está o coração da humanidade hoje? Está na UTI, tá? Você liga a televisão, você entra no noticiário, está numa situação realmente preocupante e sinalizando a volta de Jesus. Ninguém tem dúvida disso, né? Temos algumas evidências, como por exemplo a palavra de Deus sendo levada para todos os cantos. Existem possibilidades, nós trazemos a tradução da Bíblia para todos os povos até 2050. Já pensou que pensa? 2025, 2050. Se seguíssemos a velocidade que existia antes na tradução da Bíblia, se falava até 2150. Mas com as tecnologias e, acima de tudo, com a oração do povo de Deus, com o investimento que o povo de Deus está fazendo nas sociedades, nas organizações que fazem a tradução da Bíblia, você pode trazer essa Bíblia para todos os povos até 2050. Não pensou? Quando todos os povos verem a Bíblia traduzida, é um claro sinal evidente de que podemos pensar na volta de Jesus. Não podemos determinar o dia, a data, mas podemos pensar que talvez Jesus esteja voltando, né? Então, segundo aspecto importante que Tiago coloca para nós, ele tem que fortalecer o coração. O coração está mal. É interessante que quando um dos diagnósticos que o nosso Deus fez quando olhou a humanidade no tempo de Noé, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Olha, isso faz tempo, hein? Tempo de Noé, Deus olhou e falou: o coração do homem está muito comprometido e nós sabemos que o coração nos engana, né? O coração enganoso, mais do que todas as coisas. Então temos que tomar muito cuidado e não sermos dirigidos, orientados pelo nosso coração. Tem que ser dirigido e orientado pela palavra, pela sabedoria. E a sabedoria vai depender da palavra. E nós sabemos que Deus já fez a mudança do nosso coração.
Ezequiel fala isso mais de uma vez, que Deus trocou o nosso coração de pedra com o coração de carne. Então agora eu tenho um coração que tem condições de aprender, um coração que pode crescer, um coração que não vai depender de emoções e sentimentos, porque as emoções e sentimentos estão dominando o ser humano. O que tem que predominar no coração do crente é o que? O culto racional, é o culto que está fundamentado na palavra. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Foi isso que eu ensinava as crianças esse ano passado. Guarda o coração. Nosso coração é impressionante. Hoje a ciência está ficando assustada como que o ser humano pode mudar se nós conseguimos mudar o seu coração. E quem pode mudar o coração da gente? Palavra de Deus. Então, paciência é você investir, porque a vida é breve. Tome cuidado no tempo. 1 minuto que você não gasta para a glória de Deus pode estar comprometendo o seu coração. E quando o coração está bem, tudo está bem. Não é assim? Não é isso que os caras da justiça falam? O coração está bem, você tem condições, porque ele é a bomba, né, que leva o oxigênio, que leva a alimentação para todas as células do nosso organismo. Então vocês imaginem o nosso coração fundamentado na palavra, o nosso coração aperfeiçoado pela palavra de Deus, o Espírito Santo fazendo com que esse coração seja um coração sensível a Deus, sensível ao teu amigo, ao teu próximo, sensível às necessidades que o mundo tem de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, suplique muito a Deus. Eu não sou missionário aqui, nós estamos participando daquilo que é mais importante, que é pregar esse Evangelho para todas as pessoas. O missionário vai vir aqui para nós, vocês têm que investir mais ainda. Tudo que nós fizermos é pouco, irmãos. Não precisamos de auto-envolvimento, você se enrolar, não, deixa Deus trabalhar na sua vida, Deus falando o que você tem que fazer. Deus não quer sacrifícios. Eu vou fazer um sacrifício para Deus, eu vou me entregar para o governo da África, ou o governo dos povos que estão perseguindo os cristãos, né? Não vou nem falar quem está perseguindo, né? Mas não é isso, Deus quer o seu coração pronto para orar, pronto para conhecer mais a palavra, pronto para administrar bem esse tempo da vida. Olha, como é bom você receber essa palavra, né? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na carta aos Hebreus diz assim que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e 2 fios, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Interessante, né? Essa expressão juntas e medulas, né? Querendo dizer que saúde física, saúde mental está relacionada com a saúde espiritual. Nós fazemos muitas coisas erradas na nossa vida porque nós não respeitamos a palavra de Deus na nossa saúde física. E ela é apta para nos servir pensamentos e intenções do coração. E tudo que quiseres fazer, que estivesse fazendo para o Senhor, não para os homens, né? Então, 2 conexões importantes ele faz com a paciência. Vamos guardar a brevidade da vida. Se a vida é breve, eu vou investir meu tempo em sabedoria de Deus. Quando eu invisto em sabedoria de Deus, o que acontece? O que o Tiago fala? Eu fortaleço o meu coração. Meu coração fica forte para amar, para ter alegria, para ter paz, para ter paciência, para respeitar o meu próximo, né? Para ser mais honesto.
para ter mais controle, não perder a paciência com qualquer situação da vida, né? Domínio próprio, para ser mais manso e para a gente concluir. Ele diz assim, algumas frases interessantes que ele coloca: não julguemos ninguém, só o Senhor é juiz. Vamos seguir o exemplo dos profetas na paciência. Só quem ama tem paciência, e só quem ama vence o medo. Se você vence o medo, você vence os ciúmes. Está vendo? Somos criteriosos no falar. Você quer ter um coração saudável? Tome cuidado com cada palavra que sai da sua boca. Sabeis, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar contas de toda a palavra inútil. Assusta. Você pensar na misericórdia de Deus, se assusta, né? Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Quando que Deus tirou Jó do cativeiro? Jó estava sofrendo muito, né? Sofreu na vida familiar, perdeu filhos, perdeu esposa, sofreu humilhação daqueles que, entre aspas, se diziam seus amigos. Foi provado por Deus, a prova de Deus sempre é nosso bem. Perdeu tudo que tinha, não tinha mais esperança, mas na sua experiência ele conseguiu ter um encontro, uma afinidade, uma ligação muito maior com o nosso Deus, e Deus o libertou do cativeiro. Quando ele foi liberto do cativeiro? Quando ele usou a boca para orar. Quando ele usou a capacidade da comunicação que Deus deu ao ser humano, pode ser visual, né? Os cegos eles conseguem se comunicar através do tato, através da boca. Os surdos, os mudos, através dos sinais, se comunicam. Quando toda a capacidade de comunicação, toda a mídia que nós temos hoje a nosso alcance, seja usada para nós orarmos pelas pessoas. Só? Você entrar numa rede social para orar pelas pessoas. Que bênção, né? E a gente podia concluir, né, que o nosso falar seja sempre uma oração. Que o nosso falar seja sempre uma oração. Isso é legal? O nosso falar seja sempre uma oração. Você sabe que a oração tem louvor, na oração tem exaltação, na oração tem intercessão, na oração tem confissão, na oração tem prevenção. É só olhar para o Pai Nosso, né? Jesus ensinou. Então que o nosso falar possa ser sempre uma oração. O que vai acontecer? Você vai entender essa brevidade. Tempo tem que ser pouco, é curto, vamos investir na sabedoria e o nosso coração vai ser fortalecido. Então, eu oro por vocês oram por mim, para que a gente possa viver essa semana dentro da paciência e que seja uma semana de laboratório para nós, né? Para que depois essa paciência prevaleça em todos os dias da nossa vida. E assim nós estamos exaltando o Senhor, glorificando o seu nome, anunciando a tua palavra, investindo corretamente o tempo e corações fortalecidos. Vamos orando mais uma vez, né?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que oramos que Tu nos abençoes nesse requisito fundamental da existência humana, que é a paciência, e que Tiago foi usado por Ti para nos alertar que, quando pensamos em paciência, temos que refletir sobre a brevidade da vida. O tempo aqui é curto, portanto deve ser devidamente administrado para Te louvar, para Te glorificar e para fortalecermos o nosso coração. Nós oramos, nós agradecemos porque Tu fazes isso nas nossas vidas. Tu fazes isso na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, na face da terra, para que nós possamos ver o processo da volta de Jesus acontecendo cada dia mais rápido. Ou seja, este Evangelho será pregado a toda a criatura. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.